Outra aplicação interessante ou outra análise interessante que se pode fazer por meio da abertura horizontal do diagrama de olho é a seguinte: quanto maior for essa abertura, significa que menores, ou menor, melhor dizendo, vai ser a largura correspondente a esses cruzamentos por zero. Aqui e aqui. O que significa isso? Vamos ver, por exemplo, a seguinte situação. Eu vou aumentar o fator de forma dos filtros para 1, que é o máximo. E o que nós vamos perceber é um aumento na abertura horizontal do olho. Tá aí. Eu continuo com a ausência de interferência intersimbólica. Percebam que aqui, nesse instante, que seria o instante ótimo de amostragem, eu tenho apenas amostras de valor 1 e menos 1. Mas percebam que a abertura horizontal do diagrama agora é máxima, ou seja, esses pontos de cruzamento pelo zero têm a menor duração possível. Em outras palavras, a forma de onda de saída do filtro de recepção, ela sempre cruza por zero em instantes regulares e espaçados do intervalo de símbolo. Isso é bastante interessante, ou pode ser bastante interessante, pela seguinte razão: eu posso usar no meu receptor um detetor desses cruzamentos, chamado de detetor de cruzamento por zero, e usar a saída desse detetor de cruzamento por zero para ajudar a recuperar o clock do receptor. Ou seja, se os cruzamentos acontecem de forma regular a cada intervalo de símbolo, a saída do detetor por cruzamentos de zero, ou de cruzamentos por zero, vai produzir um pulso a cada cruzamento. E isso pode ser usado como forma de gerar os pulsos de sincronismo no receptor. Ok? Bom, basicamente é isso que a gente precisa saber sobre a construção do diagrama de olho. Aqui eu apenas registro para que vocês saibam das aplicações do diagrama de olho e assim dei grande importância a essa ferramenta. Como eu disse em sala de aula, o diagrama de olho ele em muitos instrumentos de medição na área de telecomunicações, uma opção já do próprio instrumento. Ou seja, eu posso utilizar um instrumento de medição específico para gerar um diagrama de olho. Bom, o que eu posso fazer com o diagrama de olho? Então, eu posso fazer uma análise de nível e margem de ruído presente na saída do filtro casado. Eu posso fazer uma análise do nível de interferência intersimbólica na saída do filtro casado. Posso analisar jitter nos instantes de amostragem. O que é o jitter nos instantes de amostragem? Imagine que esse pulso que controla o amostrador fique mudando de posição ao longo do tempo, ou seja, é como se ele ficasse balançando em torno de um determinado valor, que é o valor correto. Ou seja, ora, o que significa isso? Ora ele estaria mostrando nesse ponto, que é o instante correto, ora estaria aqui, ora estaria aqui, ora estaria aqui, enfim. Essa flutuação no instante de amostragem, causada por várias razões, por exemplo, alguma instabilidade no oscilador que gera os pulsos de controle de amostragem, essa flutuação é chamada de jitter. Okay? E é possível, por meio do diagrama de olho, analisar a presença desse jitter, porque o que vai acontecer é que, em vez de um único pulso, por exemplo, nessa posição, eu vou enxergar aqui um monte de pulsos representando essas variadas posições nos instantes de amostragem geradas por instabilidade, algum tipo de instabilidade no oscilador. Eu posso analisar a sensibilidade a desvios no instante de amostragem, que se refere, tem a ver com o jitter, mas se refere especificamente a essa abertura horizontal, ou seja, quanto maior a abertura horizontal, menos sensível é o sistema a erros nos instantes de amostragem. Em outras palavras, quanto maior a abertura horizontal, mais eu posso variar a posição dos instantes de amostragem sem que isso produza
significativos ou significativas reduções de desempenho no sistema. Eu posso fazer uma análise de cruzamento por zero, como eu disse agora há pouco, ou por outro limiar qualquer, e a gente viu que esse cruzamento por zero pode ser útil para que o receptor faça o sincronismo com o transmissor. Aqui uma aplicação muito interessante, ou seja, eu posso fazer a análise da taxa de erro de símbolos sem necessidade de comparação de símbolos. Qual é a maneira convencional de se medir num sistema real a taxa de erro de símbolos? O transmissor envia uma sequência de símbolos conhecida, o receptor reproduz essa sequência de símbolos conhecida e compara ela com os símbolos decididos após o amostrador. Aqui, após o amostrador, eu teria, não está presente aqui nesse sistema, mas eu teria o dispositivo de decisão que vai decidir sobre os símbolos. Então, os símbolos decididos, se comparados com os símbolos esperados, permitem que eu conte a quantidade de erro de símbolos e, dividindo a quantidade de erros de símbolos pela quantidade de símbolos transmitidos, eu tenho uma estimativa da taxa de erro de símbolos. Não é objeto do nosso assunto, mas até é um tema interessante, por exemplo, para uma iniciação científica, é um estudo sobre como se pode estimar a taxa de erro de símbolos apenas a partir do diagrama de olho, sem fazer absolutamente nenhuma comparação entre símbolos transmitidos e símbolos estimados no receptor. Uma outra aplicação que também não faz parte do nosso curso é a análise de um diagrama chamado de diagrama da banheira, que, grosso modo, mostra como que a probabilidade de erro de símbolo varia à medida que eu mudo a posição do pulso de amostragem dentro da abertura horizontal do diagrama. Então, o que se faz literalmente é começar com o pulso de amostragem nesse ponto, onde a abertura horizontal, onde a abertura vertical é mínima, e vou caminhando com o pulso de amostragem durante ou ao longo de toda a abertura horizontal até chegar aqui no ponto de abertura vertical mínima. E meço a taxa de erro de símbolo ou a taxa de erro de bit em cada um desses pontos em que a amostragem está sendo executada, e isso gera o diagrama da banheira, que é também um assunto interessante para iniciação científica, para aqueles que se interessarem. Bom, o que é essa figura aqui embaixo? Essa figura também é um diagrama de olho, só que é um diagrama de olho feito a partir das amostras com retenção. Então, o que eu percebo aqui? Que as amostras com retenção variam em torno de 1 e menos 1, ou seja, elas não são ou não têm o valor único 1 e menos 1, nesse exemplo específico, porque eu estou amostrando no instante errado. Se eu voltar o meu gerador à posição, à condição de amostragem no instante correto, que é essa, eu não terei mais variações nas amplitudes das amostras. Então vejam que todas as amostras com retenção de valor positivo valem mais 1 e todas de valor negativo valem menos 1. Então esse seria um diagrama de olho alternativo, digamos assim, para se verificar o comportamento das amostras com retenção. Ok? Bom, basicamente isso com relação à construção do diagrama de olho e às suas aplicações. Bom, vamos voltar à análise do sistema. A saída desse modulador MPAM gera pulsos estreitos de pequena duração. Vamos analisar aqui. Aqui eu tenho 2 PAM, então estão aí os pulsos estreitos, ou seja, pulsos de pequena duração, e aqui com apenas 2 amplitudes. Okay? Esses pulsos são aplicados ao filtro de transmissão, e a cada pulso, então, eu tenho como saída, ou seja, como pulso de transmissão, a própria resposta ao impulso do filtro de transmissão. Uma sequência de pulsos de transmissão gera a forma de onda de transmissão,
e aqui eu tenho um medidor de potência medindo a potência média de transmissão do sinal. O sinal transmitido passa pelo canal, é corrompido com ruído branco e entra, então daqui para a direita eu já tenho um receptor, entra no filtro de recepção. O que a gente aprendeu na teoria? Que se a associação em série entre o filtro de transmissão, o canal e o filtro de recepção atende ao critério de Naish para interferência intersimbólica nula, ou seja, se a resposta em frequência desses três sistemas tem um formato PDF com simetria vestigial em torno de R/2, não vai haver interferência intersimbólica. E é claro, por a gente já ter observado que não há interferência intersimbólica pelo diagrama de olho, isso nos permite afirmar então que esse filtro raiz de cosseno elevado, em série com esse filtro raiz de cosseno elevado, gera uma resposta a um impulso PDF chamada de espectro cosseno elevado. E o espectro cosseno elevado é um dos muitos espectros que tem simetria vestigial em torno de R/2. Um detalhe importante é que eu estou analisando a resposta desses três sistemas, levando em conta apenas a resposta do filtro de recepção e do filtro de transmissão. Ou seja, estou partindo do princípio, o que é verdade para essa configuração do sistema, que o canal não está produzindo distorção. Em outras palavras, essa largura de faixa do canal que está configurada aqui, por meio da frequência de corte, ela é maior do que a banda do sinal transmitido. E é bastante simples a gente verificar isso. Se eu entrar aqui dentro do bloquinho do canal, tem um filtro. E nesse filtro eu posso ver a resposta a um impulso, a magnitude da resposta em frequência. Dá para perceber que ela tem valor constante até por volta de 1 Hz ou um pouco mais. E a fase da resposta em frequência, que é linear até bem mais aí de 1 Hz. Ou seja, se o meu sinal transmitido tiver banda menor do que aproximadamente 1 Hz, esse sinal não vai estar sofrendo distorção. Vamos verificar a banda do sinal transmitido. Vou entrar aqui no filtro raiz de cosseno elevado e vou verificar a resposta. Aqui está o ganho. Ok? Vamos verificar se esse ganho que está configurado aqui faz sentido. Desculpe, vamos verificar se essa resposta aqui faz sentido. Veja que ela está terminando aqui praticamente em 1 Hz. Ou seja, a largura de faixa do sinal transmitido é de quase 1 Hz. Então ele está ali no limite do canal, mas ainda estou na faixa de magnitude da resposta em frequência plana e fase linear do canal. Vamos ver se esse valor aqui está consistente com a teoria. O que a teoria diz? A teoria diz que... Vou colocar um bloquinho aqui. A teoria diz que a banda ocupada pelo sinal é igual à banda mínima, que multiplica 1 mais o fator de forma, alfa. Ok? A banda mínima é metade da taxa de símbolos. E o fator de forma está configurado para 1. A metade da taxa de símbolos, a taxa de símbolos é de 1 Hz. Então, metade da taxa de símbolos, desculpe, a taxa de símbolos é 1 símbolo por segundo, portanto, metade da taxa de símbolo meio, que multiplica 1 mais 1, ou seja, meio vezes 2, que é igual a 1 Hz. Ou seja, a largura de faixa do sinal é de fato 1 Hz, que nós verificamos por meio dessa resposta do filtro de transmissão. Ok? Continuamos no próximo vídeo.